Muito bem, galera! Salve, salve, galera! Tamo aí de volta para mais uma livezinha, o nosso Por Dentro da Matemática, nossa live de número 4 sobre o assunto funções, a parte 4 desse assunto tão sensacional. E eu já vou dando aí meu boa noite pro Daniel, meu xará, pro Eduardo, o queridão, a Vitória, o Ivanir, Yolanda, minha querida, boa noite, Tamara, boa noite, Ju também, boa noite, seja bem-vinda. Grazi, boa noite também. Tamo aí, galera. Tamo todo mundo aí na boa hoje, né? Preparados para nossa última parte do assunto funções? Na verdade, não é a última parte, que eu teria ainda, né, gente, uma infinidade de histórias, assuntos e coisas para tratar no assunto de funções, porque é muito amplo, né? Mas entendam que essa live de hoje ela é para mim de todas as quatro e até de todas as da tua vida é uma das mais interessantes, tá? Tava eu fechando ali o nosso material do Desafio das Bancas, que eu vou lançar hoje à noite para vocês ainda. E aí, o que eu me deparei? Me deparei com muitas questões de funções desse assunto que a gente vai trabalhar hoje. Ou muita coisa que a gente vai trabalhar hoje vai ajudar vocês nas questões do Desafio das Bancas, tá? Provavelmente vamos corrigir o Desafio das Bancas no sábado, talvez na segunda. Vamos ver como é que vai ser o final de semana aqui. Eu tô com bastante coisa para trabalhar, bastante coisa para produzir. E também quero que vocês tenham tempo de fazer, tá? Iago, meu querido, parabéns pelo teu aniversário, meu queridão. Muita saúde, obrigado pelo like, depois assiste essa live. E parabéns aí para você nesse teu aniversário aí. Seja abraçado por todos nós, tá? A Isabel também tá por aí, minha queridona. Grande Rafa. A Stephanie também, beleza. Stephanie, boa noite. O Jadson e o Pepe também chegando aí, a galera dos, né? Os bons estão chegando. O Brunão também chegou. Então vamos entrando, galera. Tomem seus lugares, tomem suas posições e vamos que vamos, né? Gente, suave, beleza, ok. O assunto de hoje ele é mais curto, teoricamente, mais delicado. Vai trabalhar hoje com conceitos, adjetivos dados às funções e que são muito importantes. Tá em prova, só acerta quem passa. O cara que acertar uma questão dessa, ele vai passar. Ele é muito fora da curva. São assuntos muito delicados, tá? Beleza? Paty, boa noite, seja bem-vinda também. Vamos lá, galera. E aí, o que acharam primeiramente do desafio lá, daquela solução do 9 ou do 1, da solução daquela continha, né, das duas calculadoras? Pra quem não viu ainda, tá no meu Instagram, no Stories. Amanhã eu vou postar no feed a resolução completa dela. Mas foi como eu expliquei ali, né? Primeiro você resolve o que tá dentro dos parênteses, beleza? Depois você tem que dar prioridade, já que não tem mais parênteses, nem chaves para dar prioridade, a primeiro radical e potência, que não tem, depois multiplicação e divisão, o que quer primeiro. E o que veio primeiro foi a divisão, por isso que a resposta da 9, o time do 1 perdeu. O áudio está cortado, Pepe? Dá uma olhadinha aí se o áudio está cortado. Pode ter sido o meu fone aqui. Ajustar aqui. Ver se melhorou o áudio. Engraçado que eu estou no mesmo ajuste que nós usamos ontem na live. Dá uma olhadinha aí se melhorou. Provavelmente foi o fone de ouvido. O áudio melhorou? Dê um feedback aí pra mim. Áudio, áudio, áudio. Melhorou, gente? O áudio? Estamos de volta aí no áudio? Foi? É. Provavelmente foi o fone de ouvido que depois eu vejo o que houve, tá? Então vamos lá. Sem lenga-lenga, vamos para o que importa hoje. Funções, parte número 4. E vamos que vamos, tá? Teremos para semana que vem muitas coisas novas, muitas surpresas, né? Tá na hora de mostrar para vocês algumas novidades aí que a gente vai ter em breve. Então vamos que vamos. Primeiro, tipos de função, tá? Para começar, gente, temos que lembrar do que é uma função a todo instante, tá? Hoje, enquanto eu preparava esse material, que me tomou um bom tempo de edição, de ajuste, eu vi muitas questões na internet com um conceito errado de funções, tá? Então, nós falamos sobre isso lá na parte número 1 da live de funções. Para ser uma função, tem que sair sempre uma flechinha de cada valor do conjunto de partida, que é o chamado domínio, e somente isso. Esse é o conceito. Tá? Só pode sair de cada valor do conjunto de partida uma flechinha. Se você lembrar do exemplo das pessoas e das suas idades, é justamente essa relação que está envolvida. Cada pessoa tem uma idade. Não precisa ser exclusiva dele, porque não sou só eu que tenho 40 anos no mundo, né? Mas eu só tenho uma idade. Eu nem posso ter duas idades e nem posso ter nenhuma idade.
Bem? Então isso aqui tudo foi falado na primeira parte do assunto funções e esse exemplo de pessoas com idades, ele é fundamental, fenomenal, porque ele vai ajudar você bastante aí. Tranquilo? Beleza. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar, gente, é de função par e função ímpar, tá? Tomem muito cuidado com esse conceito. Ó, Ju. Olha aí, meu querido Silvio. Silvio, amanhã eu vou divulgar a tua questão, aquela que tu me pediu lá no Insta. Não divulguei hoje, que hoje tinha bastante coisa lá, cara. Amanhã a galera vai dar uma olhada naquela questão, tá? Quem já quiser dar uma olhadinha hoje, galera, mas é uma questão que exige descanso, tá? O Silvio mandou uma questão da prova do Banco do Brasil 2018, que é para mim uma das questões mais bem elaboradas de combinatória. Para quem gosta de combinatória, é uma questão que assim, ó, ela é sensacional, porque depois que você vê como é que ela se resolve, ela fica muito fácil. Mas o problema é que ela é fodástica. Então, já tá no canal do YouTube, amanhã eu posto no Instagram e amanhã eu posto no grupo também, então não se preocupem com ela hoje ainda não, tá? Deixem de tempo ao tempo, a gente vai junto aí numa boa, tá? Então, gente, o conceito de função par e função ímpar é muito importante, tá? O que é uma função par? Uma função par tem aqui o conceito geométrico dela, né? É uma função que tem uma simetria em relação ao eixo y, tudo bem? E por que ela tem essa simetria em relação ao eixo y? Porque para ser uma função par, valores opostos têm a mesma resposta. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, o 1 tem uma resposta, que o menos 1 tem a mesma resposta. Lembrando que a resposta é o y, tudo bem? Então, o f de 1 vai ser igual ao f de menos 1. O f de 2 vai ser igual que nem o f de menos 2. E isso é o que caracteriza uma função par. Ela é simétrica em relação ao eixo vertical, ao eixo y. Beleza? Então, sempre que eu falar em função par, o que a gente tem de exemplo de função par? A parábola básica. Essa função f de x igual a x ao quadrado, ela é a parábola básica. Todas as outras parábolas que a gente vai ver na vida são variações dela. Ela se movimenta, ela vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Ela vira a concavidade para baixo. Beleza? Então essa parábola, se você parar para pensar, realmente o f de 1 é 1, porque 1 ao quadrado é 1. O f de menos 1 também é 1, porque menos 1 ao quadrado também é 1. O f de 2, quanto é que é 2 ao quadrado? É 4. E o f de menos 2 também é 4. Então sempre valores opostos vão ter a mesma imagem, a mesma resposta. Isso caracteriza uma função par. Beleza? Na contramão dessa história toda, a função ímpar é uma função na qual valores opostos têm imagens opostas. Tudo bem? Então, na função par, valores opostos vão ter a mesma resposta. Na função ímpar, valores opostos vão ter imagens com o sinal trocado ou imagens opostas. Vai ver que é o que está escrito bem aqui. Ó. O f de x é igual ao menos o f de menos x, ou vice-versa. Bem? Exemplo, qualquer função linear. Para quem assistiu a parte 2 da nossa live de funções, onde eu falei sobre as funções de primeiro grau, a gente tem um exemplo crucial e muito interessante de função de primeiro grau, que é a função linear, que é aquela que passa na origem, tá? Então ela pode ser f de x igual a 3x, f de x igual a 4x. Então algumas funções lineares, não são todas, tá? Vão ter essa característica, bem? De você trocar ali o x por um número, e trocar pelo oposto dele, e apresentar valores opostos. Tudo bem? Tranquilo? Vou dizer, e estou para dizer para vocês que todas as funções lineares têm esse comportamento. Tá? Por quê? Porque aqui eu pego o f de 1 e 3 vezes 1 é 3. E o f de menos 1 vai lá embaixo, no menos 3. Então, valores opostos, né? Ó, f de 1 é 3 vezes 1, que é 3. E o f de menos 1 é 3 vezes menos 1, que é menos 3. Ou seja, valores opostos apresentaram respostas opostas. Tudo bem? Ok? Interrogação na tela. Primeiro conceito de função par e ímpar já foi. Vê se você entendeu. Isso aqui vai ser fundamental para quem vai gabaritar a listinha de desafio das bancas sobre funções que eu vou largar ainda hoje à noite aqui e no grupo do WhatsApp, aquele grupo que a maioria de vocês aí pertence, beleza? Para a galera que não me segue ainda, me segue no Insta, @profdudan, estou à disposição lá. Se inscreve aí no meu canal do YouTube, se você estiver assistindo essa aula e não tiver inscrito ainda. E todo dia entra uma questão nova, que é a dúvida dos meus alunos. Todo dia teremos aí, não todo dia, mas teremos muitas lives pela frente. Muito material postado, que não vai ser live, mas vai ser dicas muito boas e rápidas para vocês acompanharem. Em breve vamos movimentar bastante isso aqui, tá? Eu quero o ok de vocês. A Tamara falou que tá ok, o Ivani falou que tá ok. O conceito de função par e função ímpar tá claro? Tem que saber, porque se cair em prova, pouca gente vai lembrar. Lembrando, função par, valores opostos têm a mesma resposta, mesmas imagens, mesmo y.
Função ímpar, valores opostos têm imagens opostas, tá? Beleza? Tem o seu ok, que a primeira parte já foi. Depois vamos para a segunda, depois exercício e já foi. Hoje a aula é rapidinha, mas eu tive que separar porque realmente ela traz conceitos mais tensos, né? Tranquilo? Beleza. Obrigadão pela galera que postou ontem no Instagram. Ainda não postei todas para não ficar muito poluído, né, o Insta. Mas hoje ainda vou postar uma galera que me marcou ontem no Insta. Valeu. E, Evilan, a função ímpar é assim, cara. Os valores opostos não vão dar a mesma resposta. Vão dar a resposta oposta. Então, o f de 1 deu 3. O f de menos 1 deu menos 3. Isso é uma função ímpar. Se desse aqui, Evilan, a mesma resposta para valores opostos de x, era função par. Como deu valores opostos, foi função ímpar. Beleza? Tranquilo? Então tá. Tirem as crianças da sala, se segurem na cadeira, porque agora a gente vai entrar na parte mais importante da live de hoje, tá? Que são os conceitos de função injetora, sobrejetora e bijetora. Isso aí, quando cai na prova, vou dizer que pouquíssima gente acerta. Tem gente que nem lembra o que é. Ou, aliás, tem gente que nunca nem viu isso na vida. Então se preparem para a parte mais importante dessa live, porque isso aqui, se teu edital tiver funções, pode ser cobrado de você. Em se tratando de banca CESP, banca Sesgran Rio, e aí de repente alguma banca que vai fazer o concurso do Banco do Brasil, que a gente sabe que vai ser uma prova bem concorrida, pode ser o seu diferencial em relação ao seu concorrente. Tá, galera? Lembrem, saber o que todo mundo sabe é fácil. Tem que saber o que todo mundo sabe e mais. Tem que ser melhor do que o seu concorrente. Isso é assim. Infelizmente, o concurso é assim, tá? Beleza? Então vamos lá. As funções podem receber uma classificação de acordo com o comportamento dos seus elementos de domínio, de conta, domínio e de imagem. Quando isso cai em prova, poucos lembram disso, tá? Então, foco total, vamos entender o que são esses conceitos de função injetora, sobrejetora e bijetora, tá? As dicas vão ser fundamentais. Primeiro, gente, função injetora, tá? Quem tiver com material aí, ou quem quiser anotar alguma coisa, Grazi, eu também não lembrava. Durante muito tempo que eu fui aluno, eu não lembrava. Quando eu virei professor, que eu tive que lembrar, porque fica feio o aluno te perguntar uma coisa e você dizer que não sabe, né? Mas é um conceito bem complicadinho. Gente, quando fala em função injetora, lembra de injeção, tá? Se você vai tomar uma injeção, uma vacina, você dá uma agulhada e se você precisar tomar uma outra injeção, é óbvio que você não vai dar a agulhada no mesmo lugar. Então você vai procurar uma outra região para dar uma agulhada. Esse é o conceito de função injetora. O que é uma função injetora? É quando as flechinhas nunca chegam no mesmo ponto, ou seja, a agulha nunca entra no mesmo lugar, tudo bem? Então lembra de injeção, ok? Situação do nosso dia a dia, tá aqui um exemplo, ó, pode ver que todas as flechinhas saem dos elementos do domínio, não tem ninguém ali sem flechinha, por isso que é uma função. Então, para ser função injetora, primeiro tem que ser função. E me assustou hoje na internet o tanto de erro conceitual que tinha nas questões, nos exemplos que eu fui procurar para botar no livro. Tá? Me assustou. Isso coisa de professores até, pelo que eu estava entendendo ali. Então, para ser função injetora, primeiro tem que ser função. Tem que sair um de cada elemento aqui. Não pode ter nenhum elemento com duas, né, com dois itens. E não pode ter nenhum elemento sem flechinha saindo. E cada flechinha chega num único elemento do lado de lá. Por isso que o nome é injetora, de injeção. Você fura uma vez e não fura de novo o mesmo lugar. Tudo bem? Então, esse é o conceito. Cada elemento do contradomínio. Lembra? O que é contradomínio, gente? Para quem não lembra, ou para quem não assistiu a aula, a parte número 1, devia ter assistido. Isso aqui é o domínio, de onde saem as flechas. Esse é o contradomínio, que é onde as flechas chegam. E cada elemento flechado é a imagem, tá? Então, o domínio aqui seria 0, 1, 2, 3 e 4. O contradomínio aqui seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tudo bem? E para fechar, a imagem seriam os elementos do contradomínio que foram flechados. O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Bem? Conceito que a gente trabalhou bastante na nossa primeira parte dessas lives sobre funções, tá? Agradecendo ao like de cada um de vocês aí. O banco hoje não está me ajudando muito aqui, está descendo. Então, o que seria uma função injetora para lembrar? As flechinhas não podem chegar duas flechinhas no mesmo elemento do conjunto do contradomínio, ok? Então, não teremos dois elementos distintos do domínio com a mesma imagem. Não teremos duas pessoas com a mesma idade. Seria essa a ideia da função injetora. É como se numa sala, cada pessoa tivesse uma idade distinta do outro,
Ok? Beleza? Todavia, podem existir elementos do contradomínio que não são flechados. Pode ser, pode ver que aqui o 1 não foi flechado, nem o 3, isso não tem problema nenhum. Posso numa sala olhar e perceber que ninguém se associa há 10 anos. Pode acontecer. O que não pode acontecer é uma pessoa sem idade ou uma pessoa com duas idades, para ser função. Para ser função injetora, eu tenho que ter cada pessoa com uma idade única e exclusiva. Beleza? Não pode ter duas pessoas com a mesma idade, ok? Beleza? Na prática, olha aqui. Esses três tipos de função, tá? Quais delas são ou não são funções injetoras, tá? Primeiro, lembrando que a gente viu na parte número 1 de funções, quando a gente corta o gráfico verticalmente e só toca em um ponto do gráfico, sempre, a gente já classifica e percebe, gabarita e confirma que é função. Então, todos os gráficos aqui são de função. Porque você não pode querer chamar de função injetora uma estrutura que não é nem função, me desculpa. Tá? Então, função todas são. Como é que eu vou saber se ela é injetora? Você vai fazer corte na horizontal. Não é na vertical agora, é na horizontal. Se cada corte na horizontal tocar em só um ponto, ela é uma função injetora. Por quê? Porque toda vez que eu faço esse corte ou vertical ou horizontal, eu defino o ponto do meu gráfico. Esse ponto é o encontro de um X no eixo das abscissas com um Y no eixo das ordenadas. Bem? E quando eu faço vários cortes verticais e percebo que cada X tem um Y diferente, é como se cada pessoa tivesse uma idade distinta. Então, isso é o que caracteriza justamente a nossa função injetora. Tudo bem? Tranquilo até aí, gente? Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo, meu querido. Então, esses dois primeiros exemplos aqui, ó, são funções injetoras. Esses dois são. Tá? Mas olha o que acontece na função, a última, que é uma quadrática, né, uma parábola, quando eu faço o primeiro traço. Eu toco dois pontos do gráfico. O que isso significa? Que tanto esse x1 quanto esse x2 têm a mesma imagem y. Ou seja, eu tenho duas pessoas com a mesma idade. E para ser injetora, não pode, tá? Então essa segunda aqui não é, essa terceira não é injetora. Beleza? Interrogação na tela e me diz se você entendeu o que é de fato uma função injetora. A gente segue na sequência. Teremos muitas novidades a partir da semana que vem, tá? Muita coisa boa vindo por aí. Boa noite, Kelly. Tranquilo, Kelly. Obrigado pela presença. Estamos já, né, falando já um pouquinho sobre a matéria, mas depois você pode rever. Eu acabei de falar, Kelly, sobre função injetora, que é uma classificação, um adjetivo que algumas funções recebem. Para ser função injetora, Kelly, tem que primeiro ser função. E a gente tem que lembrar da parte 1 da nossa live de segunda-feira, tá? E segundo, para ser injetora, só pode ter, para cada elemento do domínio X, ele só pode se associar a um único Y, isso é para ser função, mas tem que ser exclusivo dele. É como se eu tivesse cada pessoa com uma idade. E eu dei um exemplo da injeção. Injetora vai lembrar injeção. Você toma uma injeção, Kelly, quando você vai tomar outra injeção, você pede para não dar no mesmo lugar. Então não podem chegar duas flechas no mesmo lugar, tá, Kelly? Mas depois você assiste de novo e você vai ver que é bem tranquilo, tá? A galera deu ok na injetora, beleza. Vamos para o próximo elemento, para a próxima característica, ou para o próximo adjetivo. Função sobrejetora ou sobrejetiva, né? Sobrejetora ou sobrejetiva, você não tem que lembrar da dica. Sobre vem de sobra, tá? Então, não pode sobrar nada no conjunto de chegada. Para ser sobrejetora, todos os elementos do contradomínio, que é esse conjunto de chegada, pertencem à imagem, ou seja, todos eles são flechados. Tudo bem? Tudo bem? Então, todos os elementos recebem uma flecha vinda do conjunto de partida ou do conjunto de domínio. Ok? Então, um mesmo elemento do contradomínio pode receber várias flechas, não tem problema. Ah, mas você acabou de falar que para ser injetora só pode receber uma flecha em cada um. Sim, para ser injetora. Estamos falando agora em sobrejetora. Bem? É diferente. Tá? Tranquilo? Então, para ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém sem levar flechada no conjunto de chegada. No conjunto do contradomínio. Esse é o detalhe, tá? Então, lembra de sobre, de sobra. Bem? Então, nesse caso, a imagem e o contradomínio são coincidentes, são iguais.
Porque lembra, conta domínio é todo conjunto de chegada, mas não necessariamente todo mundo leva flechada. Para ser sobrejetora, tem que todo mundo levar flechada, sem sobrar ninguém. Não sobra ninguém de um lado, senão não vai ser função, e não sobra ninguém do outro. Bem? Então não sobrou ninguém sem sair uma flecha ou sem levar uma flechada, é a função sobrejetora. Tá? Exemplos aqui, os mesmos três. Primeiramente, gente, vamos fazer um exercício agora físico, tá? Sempre que você quiser olhar o domínio de uma função, você tem que olhar para o eixo x, da parte negativa, né, que é o lado de lá, na verdade, para a parte positiva, contrário aqui, tá? Então você tem que fazer uma varredura do gráfico assim. Domínio é assim que você analisa, do menos infinito para o mais infinito. Imagem é de baixo para cima, bem? Então, os dois primeiros gráficos, o que acontece com eles? Eles se estendem esse movimento aqui para sempre, né, gente? Não acaba aqui, tudo bem? Esse movimento se estende para sempre. Então, se eu olhar no eixo y, eu vou ver que esse gráfico lá para a esquerda vai estar lá embaixo. Então ele vai ter imagens lá muito negativas, vindas lá do menos infinito, e vai aumentando as imagens, aumentando, e vai para o mais infinito. Então ela varre todo o eixo y. Não tem nenhum ponto que ela para, pula, não passa. Então a imagem, ó, o domínio dessa função de primeiro grau, ela é real. A parte 2 da aula de funções. E a imagem também é real. Lembra que não tem restrição aqui na função de primeiro grau. Domínio, esquerda-direita, né? Esquerda-direita, real. Imagem de baixo para cima também. Ele varre todo o gráfico, tanto de esquerda-direita como de baixo para cima. E esse é o exercício que você faz. Para olhar domínio, esquerda-direita. Para olhar a imagem, de baixo para cima. Bem? Então, isso acontece também no próximo gráfico, que também se estende lá para baixo e para cima eternamente. Então, a imagem dele vem lá de baixo, vai subindo, subindo e vai até lá em cima. Também varre todo o eixo Y. Então, esses dois gráficos são de funções sobrejetoras. Por quê? Porque não deixa sobrejetora, não deixa ninguém de fora da imagem, do conta-domínio. Ela varre todo o eixo Y. Pode botar aí. Varre todo. Ah, tá aqui, ó. Ah, do Dantan é demais. O gráfico se estende por todo o eixo Y, de menos infinito a mais infinito. Ele deve vir lá do menos infinito rumo ao mais infinito. Tá aí a dica, e é por isso que todos eles, os dois primeiros, são também sobrejetores. Beleza, galera? Tranquilo? Então, de novo, injetor, função que, né, no conjunto de chegada que é o conta domínio, não, né, todo mundo só recebe uma flechadinha. É a história da injeção. Injetora lembra de injeção. Você leva uma injeção num ponto e vai pedir para levar outra injeção em outro lugar. Né? Tomou no braço, vai pedir para levar na bunda, na coxa, na perna, na cabeça, na testa. Óbvio, né? Duas injeções no mesmo lugar vai ser dolorido. Então, injetora, você não pode flechar duas vezes o mesmo ponto. Ok? Não terá duas pessoas com a mesma idade. Agora, sobrejetora, você não vai ter nenhuma idade sem alguma pessoa. Então, eu teria numa sala pessoas de 0 a milhões de anos. Se eu fosse falar em pessoas. Olhando no gráfico, eu tenho o gráfico estendendo e andando por todo o eixo Y. Lá de baixo até lá em cima. Ok? E olhem aqui a parábola, que foi nosso assunto da live passada. Ela tem aqui a imagem dela, lembra da parábola buraco? Tem aqui o fundo do poço. Então a imagem dela é daqui para cima, como nós vimos na live passada. Então ela não varre lá para baixo o eixo Y. Ninguém vai ter imagem aqui embaixo, aqui também. Então a imagem dela é restrita, daqui para cima, não vai varrer tudo lá para baixo. Então ela não é sobrejetora. Por quê? Porque provavelmente vai ter um valor lá muito negativo, vamos chutar ali tipo menos 100, e ninguém se associou ao menos 100. Não tem nenhum ponto aqui com menos 100. O gráfico acabou lá em cima, ó, e nem chega perto. Então esse último gráfico não é sobrejetor. Entenderam? Deem o seu ok. Estamos aí chegando ao final da live. Essa hoje é mais rápida, mas ela é mais complexa, tá? Podem rever depois, vai ser uma live mais rapidinha sim, para vocês poderem realmente dar uma reforçada depois, assistindo mais uma vez se for necessário, ok? Quero ok de vocês, interrogação na tela. Ver se está tudo bem. E a hora de perguntar é agora. Podem perguntar, não tem problema nenhum. Ju, primeiro, nada aqui tem burrice, Ju. Para com isso, tá? Burrice não é não saber, é não querer aprender, tá? Então, Ju, dependendo da função, tá? Pela natureza dela, você já pode saber que, por exemplo, as funções de grau ímpar, grau 1, as polinomiais, né? Grau 3, que é esse segundo exemplo, normalmente eles têm as pontinhas para lados diferentes. Isso, um dia que a gente fizer uma live de polinômios,
cai muito pouco em concurso, eu posso falar sobre isso um pouco mais tranquilamente com você. Mas normalmente funções de grau 1, grau 3, grau 5 vão ser funções sobrejetoras, que elas vão varrer todo o eixo Y, tá? É claro que você pode ir testando alguns valores, mas depende muito da natureza das funções. Qualquer função quadrática não será sobrejetora, porque ela vai ter o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Dali ela não passa, nem para cima nem para baixo, dependendo da concavidade. Beleza? Então, normalmente eles pedem esse tipo de informação, dando funções cuja natureza você conheça. Então, grau 1, grau 3, grau 5, grau 7, normalmente são sobrejetoras. Grau 2, grau 4, grau 6, grau 8, que são os graus pares, normalmente, não vou dizer sempre, não são. Beleza? Muito boa pergunta aí da Ju. E Paulo, sim, as duas primeiras são sobrejetoras e a última não. As duas primeiras são injetoras e a última não também. Tá? Boa, Vanessa, é isso aí mesmo. A função de segundo grau nunca vai ser injetora e nem sobrejetora. Tá? Bem interessante isso, né? E a de primeiro e terceiro grau sempre vão ser. Por isso que eu estou falando em relação ao grau. Se a gente estender a ideia para a função polinomial, que são aquelas que tem o grau 1, que é a função de primeiro grau, o grau 2, que é a nossa quadrática, e aí vem outros graus, grau 3, grau 4, grau 5, né? De acordo com o maior expoente de x, a gente vai se dar conta que as de grau par não são nem injetoras nem sobrejetoras, e as de grau ímpar são. Beleza? Ju, matou a dúvida? Ok, galera. Brigadão. Participem, participem. Vocês têm que participar. Perguntem qualquer coisa. Eu tô sempre aqui para ajudar vocês, tá? Último conceito, depois 3 questõezinhas, a gente vai embora para casa. 4 no caso, 4 questõezinhas. Já lanço hoje a nossa lista de desafios das bancas, tá? Vou lançar no meu Instagram e vou lançar também lá no nosso canal do nosso grupo do WhatsApp. Para quem não faz parte ainda, me procura que eu te mando o link. É o pessoal que recebe sempre tudo em primeira mão, onde sempre tem bate-papos e boas questões. E vamos então ao último conceito. A função bijetora ou bijetiva, tá? Para ser bijetora ou bijetiva, ela tem que cumprir o papel de injetora, ou seja, não recebe flecha, as flechas não tocam no mesmo lugar mais de uma flecha, né? É cada flecha chegando num único valor do contra-domínio. E também sobrejetora, não pode sobrar ninguém do contra-domínio sem levar flechada. Resumindo, para ser bijetora, cada um elemento do contra-domínio recebe uma única flechada e ninguém fica sem receber flechada. Beleza? Lucas, a hipérbole já tem uma outra característica e, dependendo da situação, ela nunca vai ser sobrejetora porque ela tem realmente um ponto de assíntota, né? Em que ela não passa naquele valor. Então, por esse motivo, a hipérbole também nunca será sobrejetora, tá? Beleza? Porque ela tem realmente aquela sua assíntota, aquele valor de limite no qual ela não chega, e por não chegar naquele valor, é uma imagem que ela nunca vai alcançar, e se ela não alcança, a gente tem uma restrição de imagem, no caso, o que realmente tira o título dela de sobrejetora. Muito boa pergunta, já indo, né, para o campo da hipérbole, que é um campo bem mais complexo aí do que as nossas funções polinomiais, tá? Então tá aí um exemplo de bijetora, pode ver, cada um recebe só uma flechadinha e todo mundo recebe flechadinha, bem? É como se estivesse na sala, cada um com uma idade específica e todo mundo com todas as idades, de 0 a 1 milhão de anos. Até Dercy Gonçalves ia estar na nossa sala lá com 99 mil anos. Beleza? E aí, quem são as bijetoras? São justamente as duas primeiras. Porque as duas são injetoras e as duas são sobrejetoras. Então, as duas são bijetoras. E essa aqui não é nem injetora, nem sobrejetora, tampouco vai ser bijetora. Beleza, galera? Tranquilo? Ok. E aí, para fechar, o último conceito, um conceito bem interessante, né? Quer dizer que poucas questões... Eu nunca vi nenhuma questão de concurso com esse conceito. Já vi de vestibular, tá? Que é a tal da função simples. A função simples é aquela que não é nem injetora, nem sobrejetora. Quem seria? A nossa função quadrática. Tá? Qualquer quadrática será uma função simples. Por quê? Porque nós temos dois caras flechando o mesmo ponto, o que corta o título de injetora, e pessoas do contra-domínio sobrando, o que também corta o título de sobrejetora. Seria esse um exemplo de função simples. Te digo que eu nunca vi isso em nível de concurso público, mas eu trouxe por questão de ideologia para mostrar para vocês, tá? Então essa aqui é a função simples, no caso. Adivinha? Essa aqui. Essa é a função simples. Tá? Então ela vai ter uma reta horizontal, qualquer uma, não importa quantas, cortando 2 pontos do gráfico, e eu tenho aqui. Ela tem um limite de imagem, ela chega num ponto, ela não passa dali. Tá aqui, ó, daqui para baixo ela não passa. Por esse motivo, ela é uma função simples. Ok? Galera, chegamos ao final da parte teórica. Temos agora 4 exercícios bem dinâmicos, bem rápidos para encerrar a live,
Hoje realmente era rápido, mas é uma matéria bem complexa, então eu quis fazer separadamente por isso. Então me dá o seu ok aí. No final teremos a pose da live. Hoje a pose vai ser tomando um copo de água. Cada dia eu vou fazer uma pose diferente no final da live, para vocês poderem postar e fotografar pra gente dar uma risada, tá? E semana que vem teremos mais lives. Ainda não decidi o assunto, tô pensando aqui. Temos muita coisa boa vindo agora, muita novidade que acho que a partir da semana que vem eu vou começar a realmente botar para funcionar. Vocês serão as minhas cobaias, tá? Quero o ok de vocês. Se alguém tem alguma dúvida até aqui, falamos de função par e função ímpar. Falamos também de função injetora, sobrejetora e bijetora. Só o que você tem que saber. É isso. O conceito. Lembrar. Porque tem gente que vai para uma prova e não tem a menor ideia do que é isso. Aliás, tem gente que entrou nessa live hoje sem nem saber o que era. Tá? E Paulo, é isso aí. A bijetora tem que ser in e sobre ao mesmo tempo. Tem que ter as duas classificações, os dois adjetivos, como eu chamei. Beleza? Tranquilo, gente? E sempre que tiverem esses desafios de matemática, gente, mandem lá no grupo do Amores do Dudan, que eu vou sempre ajudar vocês e vamos botar no Instagram, movimentar a massa para ver quem é que realmente está dominando, tá? E aquela questão polêmica de ontem, do 9 e do 1, das duas respostas possíveis, era uma questão difícil. Eu consultei vários amigos meus professores para ter certeza que eu estava fazendo certo também, porque realmente é aquela história, quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? Ela era muito simples, devia ter algum peguinha. Eu sempre soube que era daquela maneira que fazia, sempre ensino em aula também assim. Mas na dúvida, né? Não podia postar algo sem ter 100% de certeza. Consultei para mim os 3 maiores professores de matemática que eu conheço, 3 grandes amigos meus. Os 3 falaram que estava beleza, então realmente foi beleza. Tranquilo? Beleza? Tamo junto, gente? Algum problema aí? Problema na transmissão? Vamos lá? Vamos que vamos. Preparados para as questões? Me dê um ok de vocês aí, gente. Todo mundo ok? É, Pepe, tu foi time 1 e errou. Beleza, faz parte. A gente erra muito até acertar tudo, tá, gente? Não fiquem assim, tá? E a hora de errar é agora, lembra? Não é feio errar agora. Agora é hora de realmente arriscar, tentar. Mas o mais importante é entender por que errou, Pepe. Então, quem errou aquela questão e achou que era 1, tem que entender que quando tiver só multiplicação e divisão, todas elas, você vem da esquerda para a direita. Não tendo parênteses, não tendo potência radical, é da esquerda para a direita de maneira, né, sem preferência. Bem? Beleza? E me digam, vocês que viram a resolução lá no Insta, ficou clara a resolução? Teve gente que não entendeu, tive que explicar de novo, fiz até depois por outro ângulo, alguns eu tive que mandar áudio. Para quem não tinha entendido, ou para quem errou, ficou clara a resolução, entenderam o que errou? Me digam aí, tá? E vejam, uma questão em que a Yolanda erra, que a Ju erra, que o Pepe erra, não era uma questão fácil, gente. E eu fiquei com medo de errar. Eu olhei e falei assim, mas eu sei que é assim. Eu achei que era 9 desde o início. Eu falei, vou confirmar, né? Vai que eu boto ali e daqui a pouco não é 9. Eu fiz alguma coisa errada, eu me equivoquei. Acontece nas melhores famílias, beleza? Tranquilo? Beleza, então. Tá lá no meu Instagram, o Paulo, tá nos stories, tá? Beleza, Pepe, que bom que tu entendeu. Tá lá nos stories, bem no finalzinho, tem 4 stories explicando. E mais. E que bom que a resolução ficou boa, Kelly. Que bom que tu gostou. Ju também, que bom que deu tudo certo. Rafa, beleza. Gente, qualquer coisa que eu postar um dia que vocês acharem que ficou embaçado, me chama no WhatsApp e fala, Dudan, não entendi muito lá não, tá? Paulo, sem Instagram, me chama no WhatsApp que eu te mando, cara, tá? Mandei pra galera hoje que não tem Instagram, entendo, respeito, tá? Vamos então, gente, preparados para as questões? Agora vamos botar pra quebrar, tá? Lembrando que eu vou liberar daqui a pouquinho aqui já o link e também no nosso grupo do WhatsApp o desafio das bancas sobre funções, 10 questões e uma extra de desafio que eu não pude não colocar, que eu olhei e falei, não, ela é muito linda. Coloquei ela de desafio, uma questão maravilhosa pra galera poder ter um bom final de semana, tá? Provavelmente vamos resolver ela ou sábado ou segunda. Domingo eu não trabalho, desculpa, domingo é dia de ficar com a família. E amanhã eu acho que tá muito em cima, porque a lista vai demandar de vocês muito cuidado. Vai ter que rever a live de repente. Quero que vocês façam e façam pra gabaritar. Mas tem que tentar lembrar o que a gente falou em aula, tá? Ju, FCC. Vitória, eu sabia que era 9, tá? Porque eu já tinha feito outras parecidas. Mas na dúvida, antes de postar hoje em dia, tem que tomar muito cuidado com o que você posta. Eu sabia que era 9, mas eu tive que me confirmar com 3 amigos meus para realmente ter certeza que até a resolução era aquela. Que até os motivos eram aqueles. Apesar de serem regras muito claras. Mas vai que tem sei lá, um pega-ratão. Então sempre que eu vou postar alguma coisa, eu sempre tiro uma dúvida para não dar com a cara no muro, tá? Vamos lá então, gente. Perfeito. Se concentrem, tá?
se concentrem. Não postem aí a resposta. Não induzam o coleguinha a olhar a tua resposta e falar, ah, é verdade. Fiquem tranquilos. Cada um pensa na sua resposta. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem e vou corrigir na sequência, tá? Aqui um resuminho rápido, tá? Só pra gente relembrar. Então, classificação. Ela é função quando não sobra ninguém em A, ou seja, todo mundo tem uma idade. E só sai uma flecha de cada elemento de A. Cada um só tem uma idade. Ela vai ser injetora se ela é uma função, em primeiro lugar. E se no conjunto B, de chegada, quem leva flechada só leva uma única flechada. Bem? Ela vai ser sobrejetora se ela for uma função, obviamente. Se não sobrar ninguém em B, ou seja, todo mundo leva flechada. Bem? E ela vai ser bijetora se ela for função e se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Beleza? Ok. Atenção então para o primeiro exercício. Tempo para vocês. Vou colocar a interrogação na tela. Eu vou dar 30 segundos quando ela entrar na tela e vou resolver, tá? Concentrem aí. Vamos lá, gente? Vamos corrigir? Primeiro exercício. Qual, ou até quais, dos gráficos representam uma função injetora? Galera, estamos chegando ao final da live, agora é hora de treinar, tá? O que é função injetora? Lembra de injeção. O que acontece na injeção? Quando você toma uma injeção no braço, sei lá, da gripe, do corona, se Deus quiser vai ter em breve. Se você tiver que tomar uma outra injeção no mesmo dia, você obviamente vai pedir para dar em outro lugar. Ou seja, você não vai querer levar no mesmo ponto duas agulhadas. Tudo bem? Então, para ser injetora, primeiramente tem que ser função. Primeiro item, item A, não é função. Para começar por aí. Por que não é função do Dan? Porque tem um cara do domínio dele saindo duas flechinhas, tá? E a função ela é de A em B, tá, gente? Esqueci de dizer aqui que a função é de A flechando B. Tem que deixar isso bem claro na questão, porque poderia ser o contrário, tudo bem? Então, uma função que A flecha B, sim. Então, a primeira nem função é, porque tem um cara com duas idades. Coisa que na primeira parte da nossa live, lá na segunda-feira, a gente falou sobre isso, e é o conceito mais básico de funções. A segunda também não é função, porque tem uma pessoa aqui sem idade. Então, se não é função, como é que vai ser função injetora? Tá? A terceira e o quarto não é função, porque tem a mesma pessoa com 3 idades. Então, por eliminação, só pelo fato de não ser função, já é a letra C. E por que é a letra C? Porque além de ser função, cada um tem uma idade específica. Ah, mas ninguém flechou esse cara. Pera aí, o conceito de injetora é uma coisa, de sobrejetora é outra. Tá? Então, para ser injetora, cada elemento do conjunto de chegada só pode levar uma flechadinha. Aqui foi isso. Só que por que aqui não é injetora? Porque tem um cara flechando dois elementos de lá e não pode. Lembra que para ser função... Grande Júlio, seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto aí, cara. Chegou na hora. Então, a não é nem função. Ah, aqui também, ó, só flecha um elemento do lado de lá. Ou melhor, cada elemento de lá só leva uma flechadinha. Ok. Mas esse cara não flechou ninguém. Então, também não é função. Lembra de pessoas no grupo de partida e idades no grupo de chegada. Como é que você relaciona as pessoas às suas idades? Cada uma com uma idade. Não é exclusiva dele, mas ele só tem uma idade. Não tem como duas e não tem como ter nenhuma. Beleza? Então, por eliminação, gabarito aqui na letra C. Ok? Beleza? Interrogação na tela. Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Perguntem, tá? Como eu estou acompanhando em tempo real aqui o YouTube agora, ninguém precisa responder se está ok, para a gente seguir. Mas se alguém tiver dúvida, pergunta agora. Vai entrar na interrogação, eu vou dar aí uns 10 segundinhos, tá? Eu estou com um link para a gente botar aqui. E hoje quem vai pedir a música... Pedir a música hoje é a nossa querida... A Vitória já pediu? Vitória, tu já pediu música aqui no final da live? Não tenho certeza, tá? Dá uma olhadinha aí se pediu. Bem, gente, então, nosso gabarito aqui seria a nossa alternativa C. Beleza? Quando você chegar na minha tela aqui, que eu estou com um pequeno delay, eu passo para a próxima se ninguém manifestar as suas dúvidas. Beleza, galera? Deu ok? Deu ok. Tranquilo, gente. Tá ok, tá ok. Não tem problema. Eu falei depois. Segue o bike.
segue o baile. Teremos amanhã um dia de frio aqui no sul, frente fria chegou, ontem 29 graus, amanhã vai para 14, e assim nós vamos, né? Com a saúde sempre sendo botada à prova todos os dias. Beleza, que bom que a galera tá ok, tá tranquilo. Beleza, então. Vamos embora para a próxima. Ninguém perguntou nada. Próximo exemplo. Olha lá, galera. Qual dos gráficos representa uma função sobrejetora? Então, Vitória, já que tu não indicou a música até hoje, hoje é o seu dia, tá, Vicky? Você vai pensar, tem tempinho aí para pensar, qual vai ser a música que vai tocar no dia da sua nomeação ou da sua posse, naquele dia que você vai olhar e falar assim, putz, olha, fui recompensada por todo o meu esforço. Tá bom? Beleza? Galera, questão de número 2. Quando entrar aqui o ok na tela, eu começo a resolução. As camisas estão tudo torta aqui hoje. Qualquer pessoa com dúvida é só perguntar. Vamos lá, gente. Vamos usar o mesmo conceito? Primeiro, é uma função de A em B, tá? A flechando B, para deixar bem claro. E, de novo, é uma função. Se é uma função, letra A é função. Só saiu uma flecha de cada elemento do conjunto de partida. O B, ó, tem duas flechas saindo daqui. Não é função, já começa por aí. O C, não saiu uma flecha desse, também não é função. Ora. E o D é função, tudo bem? Para ser sobrejetor, o que tem que acontecer mesmo? Não pode sobrar ninguém sem levar flechada no conjunto de chegada. Tá? Aqui nós temos três elementos no conjunto de chegada, no contradomínio. E os três foram flechados. Então os três são imagem. Então esse A é sobrejetora. Bem? Porque não sobrou ninguém. Nem de um lado nem do outro. Todo mundo tem ou uma flecha saindo dele ou chegando nele. Não sobra ninguém. Dois lados. Beleza? O D, que era a última possibilidade, não é sobrejetora, porque esse cara não levou flechada e nem esse levou flechada. Bem? Então, de fato, é só a alternativa A. Ok? Beleza? Vou querer o ok de vocês. Deem o ok sim, porque eu fico mais tranquilo. E se alguém quiser perguntar, o momento é agora. Faltam duas questões e a gente finaliza aí. Eu já libero para vocês a nossa lista de desafio das bancas. Aí sim, a giripoca vai piar. E aí, galera? Todo mundo tranquilo? Todo mundo suave? Então, lembrando, estamos aqui aplicando os conceitos de funções injetora, sobrejetora e bijetora também. Ok? Todo mundo dando ok, beleza? Gente, esses conceitos, eu vou ser bem sincero com vocês. Se vocês só assistirem a live hoje, guardarem material no celular e não usarem mais isso no dia a dia, daqui a uma semana ninguém mais lembra. Esse é o tipo de assunto que tem que estar sempre presente na sua vida. Porque se chegar numa prova e te cobrarem isso, você não vai lembrar. Então assim, a gente tem muito material legal aí que eu tô postando pra vocês. Cara, dá uma imprimida em algum... Salva no teu computador, dá uma arrumada em algumas coisas importantes e faz um mini resumo. Alguns prints que você acha legal, algumas telas, algumas passagens, algumas dicas. Cara, isso vale muito a pena. E vai botando na parede do quarto, na parede do banheiro, sei lá, no armário. Ah, mas eu moro com meu tio não deixa fazer isso na parede, bota nas costas dele, sem ele perceber. Aí quando ele passar, tu fica olhando ali, sou vegetora. Ele não vai nem entender, mas você vai entender, tá? Mas não pode deixar de praticar. Se liguem, que a gente vai começar realmente a pegar mais pesado nisso aqui. Eu quero que vocês tenham realmente uma rotina e um compromisso comigo e com vocês. Todo dia fazer pelo menos 5 questões de matemática. Não importa para qual banca você está estudando. Todo dia, pelo menos 5 questões. Nem que seja só para refrescar a memória, só para desopilar, só para dar risada. Bem? Beleza? Todo mundo deu ok? Terceiro exercício. E agora? Agora no gráfico. Agora não é mais diagrama. Qual ou quais dos gráficos aqui representados são uma função sobrejetora? Vou botar o ok na tela, eu dou um tempinho e resolvo, tá?
Para quem está me assistindo agora, não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube aí, para ser sempre notificado. Todo dia entra uma questão nova que os meus alunos mandam e eu resolvo em vídeo para eles poderem ver a resolução. E estamos fazendo bastante lives. Temos aí a parte do desafio das bancas, em que eu escolhi uma questão de cada banca sobre os assuntos da matemática básica. Já fizemos toda a parte de matemática básica, gente. Quem não viu ainda vai assistir. Tem toda a parte de teoria dos conjuntos, toda a parte de operações básicas, frações, regra de 3 simples. Tem um novo método da regra de 3 composta, que é um baita programa pro final de semana. Chama a gatinha, né? Mesmo com corona, chama a gatinha aí, Pepe, em casa. Bota a máscara nela e fala, vamos ver um baita filme hoje? E mete no YouTube a live de regra de 3 composta. A gata vai apaixonar, ou o gato, né? No caso de cada um de vocês aí. Vai apaixonar, fala assim, nossa, que culto. Que momento romântico. Abre um vinho. Fala assim, vamos ver hoje um filme digno de um Oscar. Do Dan, exercendo o papel de modificador de regra de 3 composta. É, quem dera, né? Eu vou um dia concorrer ao Oscar, Deus o livre. Vamos lá, galera? Então vamos aqui, deixar de lenga-lenga, estamos chegando ao final da live. Sobrejetora, tá? Primeira coisa, a primeira função aqui é uma função de primeiro grau. Então, certamente ela se estende para os dois lados, eternamente, ó. Não para, não para, não para, não. Então, a imagem dela é todo o eixo Y. É real. É de menos infinito até mais infinito. Pepe, tranquilão, Pepe. Assim que acabar a quarentena, a gente volta ativa aí, né? No caso, tu. Eu tô com a família em casa aqui já. Beleza? Então, olha a imagem dessa função linear. Cara, a imagem é real. Então não sobra ninguém do eixo Y sem ser varrido ou sem ser flechado. Portanto, o item A é um gráfico que representa uma função sobrejetora. Tudo bem? Segundo gráfico. Não, porque isso aqui é uma função constante, gente. E a lei dela seria f de x igual a 2. Olha que legal, a gente acabou não falando sobre ela, porque ela é muito trivial, mas eu vou falar agora. O que é uma função constante? É uma função que todo x tem o mesmo valor de y constante. É como se numa sala todas as pessoas tivessem a mesma idade. Todos têm 2 anos. Então, o f de 1 é 2, o f de 10 é 2, o f de π é 2, porque ela é uma reta horizontal. Tudo bem? Então, aqui a tua única imagem é 2. Então, se a única imagem é 2, ninguém tem imagem 3 ou idade 3. Ninguém tem imagem 5 ou idade 5. Então, a imagem aqui é só o elemento 2. Então, obviamente que ela não é sobrejetora. Por quê? Porque sobrou muito valor ali da imagem ao qual ninguém se referiu ou flechou. O 2, o 2,5, o 3, o π, um monte. O negativo. Bem? O terceiro gráfico, se analisar, ele sobe eternamente aqui, faz aqui uma curvinha e desce. Então, ele também varre todo o eixo Y de baixo para cima. Então, a imagem dele também é real. Então, ele também é um exemplo de sobrejetora. Tudo bem? E para fechar, esse último gráfico não é sobrejetor. Por quê? Porque a imagem dele vem até aqui, ó, ao topo da montanha, para quem viu a live passada. Daqui para cima não tem gráfico, não tem nada. Então, ele vem até esse limite aqui de imagem, vem lá de baixo, né, lá do menos infinito, até ali aquele patamar, que eu acho que vale menos 2, e não passa dali. Então, resumindo, somente o item A e o item C são funções sobrejetoras. Dúvidas? Esperar entrar a interrogação na tela. Me dá seu ok, que a gente vai agora para a última questão, para fechar aí. Antes das 10, falei que hoje ia ser mais rapidinho, realmente foi mais suave. Apesar do assunto ser bem complexo, beleza? Função injetora e sobrejetora foi o nosso assunto de hoje. Agradecendo aí ao like de cada um de vocês que me assistiu, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo pelo like. Quem não me conhece, sou o professor Dudan. Pode se inscrever no meu canal aí, porque você vai ser sempre notificado das questões que eu acabei de postar, quentinhas, recém-saídas do forno. Cada dia entra uma questão, e também de lives, e também de novos materiais que eu vou disponibilizar ali, novos assuntos, novas dicas. Muita coisa boa vindo, vale muito a pena, tá? Pode indicar pro papai, pra mamãe, pra vovó, pro vovô. Quanto mais gente, melhor. A ideia aqui é realmente socializar a matemática, tá? Beleza? A ideia aqui é matemática sem trauma. Não quero ninguém mais traumatizado com matemática. Quero tirar de vocês todo esse trauma, todo esse peso. E aí a gente vai fazer muito exercício, muita homeopatia, muita resolução, muita live. Vamos que vai dar para gabaritar a prova de vocês. Acreditem, tá? Beleza? Todo mundo ok até aqui? Ok, todo mundo dando seu ok, ninguém tem dúvida. Vamos para a derradeira questão. Espero que a Vitória já tenha pensado na música dela. Tá aí a nossa derradeira questão. Questão conceitual. Analisem com todo cuidado
Quando o ok chegar na tela, eu vou contar aí uns segundinhos, vou ficar aqui de bate-papo. Mas você não se perde, fica só ouvindo a minha voz, enquanto eu vou esperando vocês terminarem de fazer e analisar esses 4 itens finais da nossa última questão. Beleza? Hoje bombamos aqui na live, bastante gente, tá crescendo dia a dia, né? Isso que eu nem fiz muita divulgação hoje, porque meu dia foi bem complicado. Eu achei que ia conseguir chegar mais cedo para fazer a live mais cedo, mas eu tava preparando material, tendo que ajudar a Graça com o Cauã e muita coisa para resolver. Então ficou nas 9 horas, que eu acho que ficou um horário bom para todo mundo, tá? Vou entregar hoje a lista de exercícios do desafio das bancas. Vou postar ele aqui, eu vou postar ele lá no nosso canal do WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp. Quem não faz parte desse grupo e quiser participar, lá não tem papinho, não tem lenga-lenga. Se tiver, a gente corta o snipe. É só matemática, só questão, só dúvida. Me dá um oi aí no Insta ou no WhatsApp que eu te inscrevo, te dou o link de inscrição. Ainda tem vaga, tá? E lá o pessoal recebe sempre tudo de primeira mão. Todas as dicas, todas as postagens vão primeiro para lá e depois vão para outras redes sociais. Ali é o meu nicho de pesquisa, ali é a galera que eu vou exorcizar, né? Se Deus quiser, todos ficarão fera em matemática. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o momento é agora. Todo mundo aí em silêncio resolvendo a questão. Eu sigo falando aqui para atrapalhar vocês um pouquinho. Cabelo hoje tudo bagunçado. Vamos lá, gente, analisar com calma. Vamos ver a primeira afirmativa, então? Olha lá. Uma função é uma relação que associa a cada elemento do seu domínio, o chamado x, um único elemento do seu contradomínio, o chamado y. Certo ou errado? Certo. Bem, lá na primeira live eu falei rapidamente sobre isso, né? Que nós temos lá no início da evolução o produto cartesiano, que é quando um grupo começa a flechar o outro, aí vira uma relação. Isso é tipo a balada. Olha que legal, agora vocês vão entender, cara. A vida imita a arte, a matemática, ela regra a vida. Balada, no início da balada, todo mundo chega e o que rola no início da balada? Produto cartesiano. O que é o produto cartesiano? É todo mundo se olhando, todo mundo se querendo, e é muito louco nisso, porque acaba que às vezes as pessoas se olham, nem tão interessadas, mas elas estão ali analisando o campo, né? Todo mundo se olhando, se analisando, os guri olhando para as gurias, as gurias olhando para os guri, então é aquela troca de olhares meio desenfreada. Isso é um produto cartesiano. Por quê? Porque não tem uma regra. Aí, no meio da festa pro final, é onde começa a relação, que é onde os casais começam a se formar. Por quê? Porque o cara vai lá e flecha. Flecha. Por enquanto tá só se olhando. Flecha. Então, existe uma coisa mais pontual. Bem? E a relação tem como característica a flechinha, o flerte. Então, tem cara na noite que vai flertar 2, 3 até conseguir se dar bem. Tem guria na noite, as meninas, que também dão uma olhadinha para um, para outro, que elas também têm que ajudar a gente nesse, né, desempenho, nesse papel tão difícil de ser homem e tomar sempre iniciativa. Não é fácil ser homem, não, tá? Nesse ponto. Então, a relação é quando realmente começa a ter flerte, começa a se olhar e a organizar a boiada. Quem vai flertar quem? E isso vira uma função quando eu tenho uma festa muito mais organizada, e as pessoas são muito mais coerentes, né, muito mais regradinhas, em que os homens só podem flechar uma menina. É como se fosse uma festa em que você tem somente um flerte para dar. Um chaveco, como o pessoal fala. Bem? Mas as gurias podem receber vários chavecos, não tem problema. Mas os guris só tem um chaveco na manga. Tem que escolher uma e nela. Deu, deu, não deu, já era. Bem? Mas vamos supor que vai dar. Pelo menos o papinho rolou. Tudo bem? Então, quando eu falo em relação, eu estou lá atrás, quando todo mundo flechava todo mundo. Quando vira uma função, existe uma lei por trás, que é a chamada regra, que é a lei da função. A função de segundo grau, 2x ao quadrado mais 7x mais 4. Ou a de primeiro grau, 3x mais 5. Isso é uma lei. Então, quando a tua relação atende a essa lei, quando tu joga um x, faz uma conta e dá uma resposta, e tu faz isso com todos os x, é porque há uma lei, aí virou função. Então, a função ela é a evolução da relação. A relação é mais solta, a função ela respeita a regra. Bem? Então, toda função ela é sim uma relação com uma regra. Cada x só pode flechar um único y. Não é exclusivo, ou seja, o guri só tem um vale chaveco, mas as gurias podem receber vários chavecos, não tem problema nenhum. Beleza? Toda relação é uma função? Não. Só vai ser função se ela atender a esse detalhe. Tá? Nas relações, os guris flecham todas.
As gurias recebem várias flechinhas. E tem guri que nem flecha, porque ele vai pra noite só pra beber. Quando vira função, tu é obrigado a ir lá conversar, a dar um chaveco. Nem que não dê certo. Tá? Dada uma função sobrejetora, o que é sobrejetora? Não sobra ninguém no grupo de chegada. O conta-domínio coincide com a imagem, tá no nosso material. Então, seu conta-domínio é diferente da imagem. Não é igual. Só acabei de falar. Olha o conceito pegando pesado. Então, a 1 é a única verdadeira por enquanto, tá? 2 e 3 são falsas. 2 e 3 são falsas. Com isso, você já matou a charada. A quarta é verdadeira? Provavelmente é. E por que ela é? Porque uma função será injetora se e somente se elementos distintos do domínio possuírem imagens distintas. Eita! Eita, eita, eita. Eu acho que não, hein? Nem lembro que deu o gabarito aqui, mas eu acho que deu ruim nessa questão. Ele está dizendo que a quarta é verdadeira. Uma função será injetora se e somente se elementos distintos do domínio possuírem imagens distintas. É verdade, é assim, tá? Cada um vai ter a sua idade, ninguém vai ter idade repetida, porque se tiver idade repetida, a idade, que é do conta-domínio, recebe 2 flechadas e injetora não pode ser, tá? Isso aí. Então, realmente, o item 4 também é verdadeiro, tá? Beleza? Gabarito, então, na nossa alternativa E. Lembra, injetora, lembra de injeção. Você não vai aplicar a mesma injeção 2 vezes no mesmo ponto. Então, só pode chegar uma flechinha em cada elemento do conta-domínio. Chegar 2, não é injetora. Tranquilo, galera? Vê se até aqui fechou, porque nós acabamos a nossa live. Hoje foi um pouco mais rápido, tá? Mas aí quase 1 hora de live. E dá o seu ok. Vitória já vai preparando a sua música aí. Lembrando que eu já vou postar aqui agora. Vamos ver se ele vai permitir. No gabarito tá material tá C? Tá, então tá errado o gabarito. Deixa eu ver que tá o gabarito aqui. Será que eu passei errado o gabarito? Errado? Hã? Ah, não. É E, gente. Desculpa. É E. Acerta lá. É E. Ah, eu vou até ajeitar o gabarito. Devo ter digitado errado aí na pressa, tá? Recurso rejeitado. É, Pepe, boa. Tá, gente? O gabarito é E. Correge aí, tá? Lembrando, então, qualquer dúvida que você tenha em qualquer questão pontual, pode mandar para esse e-mail aqui que eu vou ter um prazer imenso em gravar e postar para você poder tirar a sua dúvida, tá? A Vitória vem com a música dela e eu vou postar aqui agora o link do nosso material do Desafio das Bancas. Não tá entrando. Não me permitiu postar o link. Será que é porque é um link? Olha aí. Vamos descobrir agora, tá? De qualquer forma, já vou postar no nosso grupo do Amores do Dan. Quem tá no grupo lá, já tô postando aqui o nosso link. Mas realmente, o link que tá com defeito aqui. Deixa eu pegar aqui. Ok. Link copiado. E foi. Vou postar aqui no grupo para vocês. Grazi, obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado da aula mesmo e que tenham entendido o que é mais importante, tá? Guardem esses conceitos no coração de vocês. Tá aí o link. Acabei de postar o link. Pose para foto, Rafa? Vamos lá, pose para foto. Deixa eu pegar aqui meu copo de água. Hoje a pose é uma pose tomando uma água. Tem que olhar pro lado de lá, né? Assim, ó. Cara de paisagem. Vou fazer outra agora na sequência, com o copo na cabeça. Não, aí também é sacanagem, né? Aí é brincadeira. Então vou fazer uma mais legal aqui, ó. Essa aqui, ó. Botem assim, ó. Não, ninguém vai entender o que é isso aqui. Ah, que merda. Tá, minha criatividade já acabou. Então vou fazer muita merda aqui hoje, tá? Acabei de postar o link pra vocês do material. Já fez aí? Já pegaram a pose? Kelly, brigadão pela atenção. Vitória, tente outra vez o Raul Seixas. Vitória, tem muita gente que realmente pensa nessa música, né? Mas no seu caso não vai ser tente outra vez. Vai ser Quem Acredita Sempre Alcança do Renato Russo. Vitória, porque você vai chegar lá, acredite, e quem acredita sempre alcança, tá? Galera, obrigado pelo carinho. Fico feliz aí com a presença de vocês. Quem puder marcar e me postar lá no Insta, fico feliz. O Insta entende que eu sou uma pessoa com uma certa malemolência, né? O tal do algoritmo do Insta, aquele desgraçado. Lembrando que já tem a lista aqui, já tá a nossa lista também lá no nosso querido grupo do Whats. Vocês têm 11 questões para resolver. Não precisa fazer agora. Estão cansados, o dia tá finalizando, mas amanhã de manhã
Senta e faz pelo menos 5 amanhã e 5 no sábado, tá? Porque eu acho que eu vou corrigir ou no sábado ou talvez na segunda. Então não deixe de fazer as questões. Não adianta nada esse meu esforço em fazer live todo dia, preparar material, divulgar, fazer live, e vocês não aplicarem o que viram. Nem que seja para errar. O erro faz parte da conquista. Acredita em mim. É errando que se aprende. Sim. Só que não pode errar 2, 3 vezes a mesma coisa. Então, quando você errar uma questão, absorva o seu erro e veja o que é que você errou para numa questão parecida, e elas são todas parecidas, você não errar de novo. Beleza? Vicky, obrigado pela música. Gente, obrigadão pela atenção. Se cuidem. Amanhã eu vou postar de manhã um desafio sensacional. Uma questão da Sesgran Rio, Banco do Brasil 2018. Questão de combinatória mais top do mundo. Amanhã eu posto nos nossos grupos, no Insta. E o vídeo também para vocês poderem dar uma assistida. Yolanda, minha querida, eu que agradeço o teu carinho de sempre. Meus queridos, obrigado pela atenção. Vamos descansar. O Pepe vai instalar o seu Super Nintendo? Boa, Pepe. Vai fundo, bicho. Bons tempos que eu jogava Street Fighter o dia inteiro. Não me preocupava com nada. Só em comer, dormir e jogar videogame, né? A vida era muito mais feliz. Gente, brigadão. Ju, boa noite! Vamos que vamos. Amanhã o frio chegou, todo mundo em casa. Usem máscara, por favor. Não saiam de casa. Fiquem em casa e usem máscara. Se cuidem. Eu quero vocês todos sãos e salvos para gabaritarem a provinha de vocês, se Deus quiser. Beleza? Bons estudos, galera. Brigadão e até a próxima. Hora de dizer tchau. Tchau. Valeu, galera. Obrigado pela parceria.